Bom, pessoal, estamos aqui mais uma videoaula, né? Uma videoaula mais exploratória, né? Que a gente já fez na parte teórica, falando um pouquinho sobre o Bulma Framework, tá? Que é um framework CSS, né? Ou seja, ele vai aplicar regras de formatação baseado no Flexbox, que é a videoaula que vocês assistiram anteriormente, né? E que pode ser utilizado para você estilizar a sua página, né? O Bulma tem algumas facilidades. E aí, principalmente para quem está começando em design web, é que ele não usa JavaScript. Tá? Então você não precisa ter noção de programação para poder utilizar todo o poder que o framework tem à disposição. Tá? E aí, como a gente viu na nossa aula, a lógica do Bulma é o que? Você monta a sua página HTML, né? E em seguida você aplica classes do framework, né, que estão definidas para aplicar a formatação que você quer. Então, para isso a gente precisa conhecer, explorar a documentação, né, fazer uma leitura, entender os conceitos. Então, ele tem muito documento, muito material, tá certo? Obviamente aqui está em inglês, mas vocês podem traduzir, como eu mostrei lá na videoaula. Se for traduzir, tome cuidado, né, para ele não traduzir alguma palavra específica, tá certo? Então ele tem aqui uma documentação bem extensa, tem livros, tem tutoriais, né? Você procurar na internet, você deve encontrar algumas opções, né? Então tem alguns sites, ó, tá? Então você pode procurar um pouquinho aí, tem algumas opções. Eu tô aqui, aprendendo em 5 minutos, tutorials point, isso aqui é bem legal. Então tem uma documentação interessante aqui, né? Para você saber como é que você consegue trabalhar. Tá? Então, tem muito material na internet, recomendo a leitura, né, de vocês estarem vendo as opções que eu tenho. E aí a gente vai aqui explorar um pouco o tutorial, no caso, explorar nem o tutorial em si, mas a documentação, né, porque que você vai usar para estar trabalhando aqui, tá certo? Então, como eu disse a vocês, o conceito, vamos entrar aqui só para a gente dar uma explorada, é em cima de classes, de você fazer marcações. Tá? Então, como disse, o Bulma é uma coleção de classes CSS. Então, eu vou escrever meu código HTML e vou fazer a marcação e as combinações dessas classes da forma como eu quiser. Porque eu vou ter combinações para fazer, mexer cores, elementos, layout. Né? Então, tem muita opção aqui tem muita opção de uso. Né? Então, basicamente, eu vou fazer o que? Eu vou importar um CSS, né, dentro do meu código, e aí eu vou sair marcando, né, as minhas classes aqui. Tá? E aí ele tem esse modifier syntax aqui é para você fazer modificações. Por exemplo, você pode modificar cores só. Is primary, quer dizer assim, é primário. Aí é primário significa essa cor. Is danger é perigo, é essa corzinha aqui. Ó, você pode utilizar small, medium, large, então ele aplica. Apesar de eu estar aqui no botão, eu posso utilizar isso aqui em diversos outros elementos. Então a lógica é, você define o que é que você quer marcar. No caso aqui eu estou transformando, por exemplo, uma âncora, né? Seria um link em um botão, ó. Veja só, eu botei aqui, a gente fez isso com CSS na bruto, vamos dizer assim, né? No módulo anterior. Tá? Então tem muita opção aqui do que você pode fazer. Tem algumas questões de customização que não vem ao caso. Não vou nem entrar. Aqui nesses helpers, não, são classes auxiliares. Eu tenho classes para me auxiliar com a questão das cores, espaçamento, visibilidade. Se eu quiser controlar propriedades específicas do Flexbox, eu também consigo. Ou seja, eu não preciso nem necessariamente utilizar o próprio Flexbox, como eu mostrei na outra videoaula, eu posso usar por aqui. Tipografia, né? Então vamos entrar em alguns aqui, ó. Então eu posso trocar as fontes, ó. Lembra da unidade de medida, o RAM aqui? Só para a gente dar um zoom aqui, ó. Então eu posso marcar, né, os tipos de fonte que eu quiser, tá? Layouts responsivos, tá? Então eu posso utilizar isso aqui, ó. Tem vários tipos de tamanho que você pode colocar. Alinhamento, alinhar texto no centro, justificado, esquerda, direita. Tá? Alinhamento responsivo, ou seja, de acordo com o tamanho do viewport, ou seja, com a tela do usuário,
você pode programar a forma como vai ficar alinhado. Posso aplicar aquelas regras de formatação do CSS, né? Lembra que assim, o que ele faz? Ele basicamente simplifica um pouco o uso do CSS. Então eu posso, por exemplo, ver aquelas transformação de texto, para deixar tudo maiúsculo, minúsculo, colocar negrito, normal, itálico, fontes, né, da família de fonte. Então você tem aqui várias coisas, espaçamento, só para a gente olhar aqui, ó. Eu posso combinar aqui espaçamentos, ó. Se eu quiser dar margem, ó, eu quero dar uma margem aqui, a margem geral, mas se eu quiser dar uma margem no topo, eu só coloco isso aqui, ó, MT-1. Então eu coloco uma margem aqui, ó, se eu quiser. Então basta marcar isso aqui, eu boto no componente e digo, olha, eu quero que você me dê um margem top, ó, que é o MT de 2, tá? Ou 1, aí aqui é a quantidade de RAMs que você marca. No caso 2 é aqui, ó, 0.5, ó. Então ele vai dar um espaçamento aqui, no caso uma margem, esse margem top, ele vai dar uma margem para cima de 0.5 RAM. Lembrando, 0.5 RAM equivale a 8 pixels, tá? Porque um RAM equivale a 1 pixel. Tá? E aí você pode combinar ó, os espaçamentos, né, ajustar algumas configurações. Tem também a parte de cor. Ó, eu posso marcar, ó, aplicar no texto, combinando aqui, ó. Tá aqui minhas classes, então eu posso usar tudo isso aqui, ó. Então eu vou combinando isso aqui, background. Se eu quiser alterar especificamente o background, eu posso fazer aqui. Tá? Algumas ó, eu posso usar mais claro e mais escuro. Has background link dark, então ele coloca o dark ou light, que ele vai deixar um pouquinho mais claro ó, em relação ao que estava antes. Então você tem diversos elementos que aí precisa, claro, precisa olhar, testar, dar uma olhadinha. Tem algumas coisas aqui de visibilidade. Do tipo de display que a gente tem, né, o flex, o block, que é você fazer o bloco, o inline block, o inline flex. Então ele faz os ajustes aqui. O flexbox eu não vou passar aqui, é o mesmo. E tem outros aqui que podem ser utilizados, tá certo? Tá, então eu vou esconder o overflow, remover o hide, enfim, tem várias opções aqui. Aí tem as duas partes centrais aqui, que é a parte de layouts, né, de você criar layouts com colunas. Então aqui é a estrutura de layout. Vou clicar aqui nesse Basics. A gente viu isso um pouquinho lá na aula teórica. Então aqui ele cria. Então a lógica basicamente é o seguinte: você tem um container, que é um div, né, uma seção semântica, né, para você fazer um espaçamento, que a gente chama de container, né, um enquadramento, de certa forma. Então você coloca aqui e aqui ele posiciona, tá? Aqui, e aí uma coisa para você ficar clara, é uma div. Uma div é um elemento do tipo block, ou seja, por padrão, ele vai ocupar o espaço que você tiver à disposição na sua tela. Então se eu fizer o layout aqui com colunas, se eu aplicar direto, ele vai começar dessa ponta e vai até a outra extremidade. Então se eu tiver 4 colunas, ele vai dividir essas colunas de forma igual, tá vendo? Os tamanhos serão iguais, independente do número de colunas. Então aqui a divisão é sempre pensada para manter um padrão. Tá? E você pode combinar, você pode trabalhar aqui com várias colunas, né, numa linha, vamos pensar assim, e aí é só você pegar esse mesmo bloco que está aqui e criar um bloco novo, com uma nova quantidade de colunas. Tá? Você pode definir o tamanho. Você vai ser 3/4, 2/3, é metade, é 1/3, é 1/4, ou é full, ou seja, ocupa tudo, aquela coluna vai ocupar tudo, né? E aí o que acontece, se você não marcar nada, ele vai liberar para você ocupar o espaço restante. E aí lembrando que espaço restante, né, é do espaço de acordo com a área visível, né, de acordo com o que a gente chama de viewport, que é a área de visualização. Se for um celular vai ser de um jeito, se for de um tablet é de outro, né? E ele faz. Também tem algumas variantes de 20%, ó, 4/5, 3/5. Então tem várias combinações de coluna que você pode utilizar para montar o seu layout, de acordo com a sua necessidade. Né? Então a lógica é basicamente o seguinte, ó, que você trabalha na base, vamos supor assim, de você trabalhar com 12 colunas. Né? Então o layout pensado aqui é 12 colunas, tá certo? Que ele vai caber aqui.
E aí o padrão, por exemplo, nesse caso aqui tem exatamente 12 colunas. Então aqui se eu disser is one, significa que ele vai ocupar uma única coluna. Se eu botar is two, ele ocupa duas. Tá? Então ele vai enquadrando, vai ocupando espaço e aí vai reduzindo os demais. Tá certo? Então tem um offset aqui para gerar esses espaços aqui, ó, se quiser fazer um posicionamento diferenciado. Né, que é como se fosse uma coluna vazia, vamos dizer assim, né? Fazer uma coluna vazia sem nada. Que aí você cria esse layout diferenciado aqui. Então aqui ele combinou colunas, ó. Então aqui na verdade ele está combinando aqui, usando só uma coluna e fez o offset. Tá? Então veja que até com isso aqui você consegue combinar e fazer um trabalho, né, de utilizar, de montar layouts complexos, só no estilo de colunas. Tá? Ó, aqui, por exemplo, aqui ele forçou, na verdade, um estilo. Ó. Disse que botou uma caixinha aqui, uma coluna is narrow, ou seja, ele limitou a 200 pixels. Então eu quero isso aqui. Nesse outro caso, especificamente, não tem isso. Por que que não tem? Porque você não fez nenhum parâmetro modificador. No caso aqui ele colocou is 5, ou seja, mandou ele ocupar aqui 5 colunas, vamos dizer assim, de espaçamento. Tá? E aí você pode fazer isso, inclusive, de forma responsiva. Ó. Aqui, se você quiser coluna, por exemplo, como ele está colocando aqui, ó, a coluna é atividado, é ativado, né, a definição em colunas, você ativa de tablet para frente. Né, ou seja, as colunas vão ser colocadas uma em cima da outra no mobile, então vira meio que linha. E aí, se você quiser que as colunas fiquem, sejam colunas também no mobile, você precisa colocar esse modificador aqui, né, isMobile, né, que a gente chama de class helper aqui para dizer, olha, esse container aqui ele vai ser mobile, tá? E aí você pode, através daquela visualização, ver como é que vai ficar a distribuição da sua, tá? Eu posso ter uns breakpoints aqui, para você ter uma quebra, né? Aumenta mais um pouco, enfim. Então você pode colocar colunas dentro das outras aqui, que é com o nesting. Ó, então você consegue dividir, ó, tem uma coluna em cima, você vai fazendo as divisões, né? Então você consegue botar layouts bem complexos, de acordo com a estrutura que você precisar. O gap é o espaçamento, tem algumas opções. Vou passar mais rápido aqui, eu vou para a parte de layout, né, que é um dos que a gente vai usar bastante aqui no nosso exemplo. Né, o container, basicamente a ideia do container é que você consiga centralizar o conteúdo, né, principalmente em viewports largas, ou seja, para computador, né, para telas de computador, tá certo? Então ele vai, aqui tá os exemplos, né, como ele coloca, né, a classe aqui, se você vai fazendo as marcações específicas, tá? Então ele usa o máximo que tiver disponível aqui. Então o padrão dele é o desktop, mas ele consegue também disparar para pontos menores. Então o container basicamente é uma div, vamos pensar assim, que você coloca, enquadra e ele meio que centraliza o seu conteúdo. Tá? Ele vai centralizar um pouco o seu conteúdo do ponto de vista do espaçamento. Então dá para fazer muita coisa também com ele aqui. Né? Se você quer como ele fluido, que ele ocupa inteiro, né? Mas dá as margens direitinho. E aí você pode combinar isso. Né? Enfim, tem algumas opções que você pode trabalhar com container. O level é se você quiser fazer essa organização aqui, esquerda, direita ou até centralizado. Ó. Então, normalmente você usa, por exemplo, para fazer a parte do topo da sua página, fazer um link específico, se você quiser fazer a montagem. Então, tem essa opção. O Media Object é um pouco mais complexo, né, para você criar essa estrutura aqui. Ó. Então, você tem basicamente, você coloca aqui alguma figura, alguma imagem desse lado, o conteúdo central e algum conteúdo do lado direito. Então, por exemplo, aqui ele colocou um placeholder, né, que é essa figurinhazinha aqui no lado aqui. Tem essa área mais central, que é o conteúdo, né? Então ele usou aqui, ó, tem um media, é um artigo, né? Então essa seção todinha aqui ela é um artigo, né, que a gente viu. Do lado esquerdo, ele colocou esse media left aqui, então, ou seja, para dizer que é esse pedacinho esquerdo. Deixei uma área central que é a área de conteúdo e coloquei uma área direita. Aqui ele botou um íconezinho
E daqui um botão do tipo delete aqui, ó, class delete, para mostrar como fosse um delete. Tá? E aqui embaixo ele montou aqui na div central aqui, ó, media content, ou seja, vai ser justamente essa área aqui. Então você tem que definir aqui quando você cria nesse formato, você tem que ter o media left, o media content, né, que é essa área central, e o media right, que é essa outra areazinha aqui que você tem na lateral. E aqui dentro você vai montando uma outra estrutura. Então ele fez aqui toda uma montagem aqui, né, botou uma classe do tipo content, que a gente vai ver também que é que chama de conteúdo, e botou uma nave que é um outro level, ó, um level mobile. Então ele subdividiu aqui, certo? E só fez um level left, que é justamente para botar esses links aqui, ó, que são ícones lá do meu Fonts Awesome, que a gente vai usar também. Aqui ele botou, por exemplo, fez com um comentário, tipo aquele padrão submit, né? Então aqui basicamente o que ele fez? Ele botou um media left e um media content, que era do meio, botou uma caixa de texto, certo? Né, um text area, e aqui embaixo ele fez o que? Ele botou um outro level, ó, tá vendo? Navegação. E aí usou o level left para botar na extrema esquerda e um level right para botar na outra ponta direito. Então é outra forma. Então aqui ele montou uma estrutura todinha com level, tá certo? Ou seja, ele usou o level que está aqui, usou o media object, ele combinou essas opções. Então aqui, por exemplo, ele já trabalha num esquema né, que é um abaixo do outro, né, tipo aquele estilo de comentário de fórum que a gente tem. Então ele já combinou aqui uma estrutura mais complexa. Normalmente isso aqui gera dinamicamente, não é feito de forma manual. Vou dar uma olhadinha aqui no Hero. Basicamente é um banner que você pode colocar na página central ou na parte de cima, né? Normalmente o pessoal coloca muito no topo da página, mas isso pode variar, né? Tem o Hero Head, Hero Foot, né? Então ele colocou aqui, ó, aqui é um Hero Title, né? Que é essa áreazinha todinha que ele está ocupando. Então está até branquinho. Tá? Eu posso botar a cor, então o Hero ele toma conta da área todinha, tá certo? Então ele vai botar de ponta a ponta. E você pode regular a forma como ele vai utilizar. Bom, aqui botou um gradiente, né, para dar um efeito, ó, tá vendo? Que ele aplicou aqui. Aí tem diversos tamanhos aqui. Um bem grande. Ele combinou, então ele fez aqui, por exemplo, uma barra de navegação. Ele fez um hero, um banner gigantesco e combinou isso com uma barra de navegação, tá certo? Tá aqui, ó, hero is link is full hit with navbar. Ou seja, ele quer que você ocupe com uma barra de navegação. E aí você tem as seções específicas, ó. O Hero Head, sempre na parte mais superior, o Hero Body na parte central e o Hero Foot aqui na partezinha mais abaixo, que é justamente esse código que está aqui. E aí você vai fazendo os alinhamentos que forem necessários. Então é uma outra forma de você construir aqui essas áreas de banner, a área central. O section é esse exemplozinho aqui, ó. Então isso aqui é um section, tá? Que ele vai criando. Então você pode dividir sua página em seções e aí vai montando o código todo. É bem bacana, né? Você consegue fazer, tem bons efeitos com isso, tá? Tem um footer que ele gera vai gerar um rodapé, né, já com a parte de padding, de distanciamento interno já bem organizadinha, né, dá para fazer algumas cores. E esse outro componente aqui ele é fantástico, que é o Tiles, tá? Para você montar grids dimensionais, mas bem mais complexos do que o Columns, tá? Você tá em tese daria para você combinar o estilo layout e columns com alguns outros componentes que o framework possui. Você também talvez conseguiria ter esse mesmo efeito, sem que aqui ele simplifica um pouco, né? O exemplo de código que eu vou deixar para vocês na página, ele está usando, eu usei o Tiles para montar uma estrutura de layout, tá? Então vai ficar para vocês utilizarem, vou deixar o link disponível para vocês estudarem aqui. É um elemento muito interessante, muito bacana de trabalhar, mas é para vocês darem uma olhadinha
com mais calma. Aí eu tenho aqui uma seção específica só para trabalhar com formatação de forms. A gente vai fazer aqui, né, um pouquinho. Então tá aqui, eu posso trabalhar. Então a lógica básica é trabalhar com esses elementos aqui do form, né? Form, button, input, text, area e label, tá? Tem algumas clássicas aqui que ele consegue aplicar. E aí a lógica básica é o seguinte: quando eu estou criando aqui, quando eu estou trabalhando com forms e com Buma, você bota cada campo desse. Então, por exemplo, aqui, esse campo aqui, ó, name, que tem um text input. Então, esse camarada aqui se rebate nessa seguinte estrutura. Eu tenho que criar uma div, podia ser uma section, podia ser um article, não tem problema nenhum. Então eu tenho que criar uma div do tipo class, aí dizendo que a classe é field, e aqui especificamente. Aí aqui dentro eu vou estruturar minha logística. Então aqui, por exemplo, eu fiz já tinha um label pronto, né, padrão de form, da classe label, e aí eu crio uma div da classe com a classe control, que é fazer que é o controle, que é o input, é o select, pode ser o button também. Né? E aqui eu disse que a classe é input, por isso que ele já aplicou essa formatação que está aqui. E aqui embaixo ele vai dando uns exemplos de como é que ele vai colocando mais algumas se eu quero colocar ícone, né, ou não. Então ele mostra aqui vários, e aí usa esses ícones do fonte awesome. Então é bem interessante aqui o trabalho com forma. Então a lógica básica é, coloco um div field e dentro eu vou fazendo a minha distribuição de conteúdo. E aí, cada tipo de componente ele tem alguns conjuntos de formatação, né, que a gente pode utilizar aqui com ícones, enfim, tamanhos, né, que ele chama aqui de add-on, para você vincular, que eu posso deixar eles juntos, ó, então aqui ele concatenou uma caixa de texto em um botão, de certa forma, né, foi o que ele fez aqui, foi um field chamado add-on. Então você tem o primeiro aqui, primeiro div, que é um controle, que é uma caixa de texto, e o segundo aqui, que é o botão de busca. Então ele meio que criou um componente só. Na verdade ele só fez aplicou essa regra de formatação aqui. Eu posso utilizar o isExpanded para ele ocupar a largura maior do que estava previsto, né, para fazer uso. A gente vai aplicar aqui também. E posso agrupar botões. Então nesse caso aqui, por exemplo, ele está agrupando botões, porque o padrão dele é uma linha para cada componente. Se você quiser ter mais de uma numa linha só, você precisa fazer um controle maior, né, desse processo, que aí justamente esse grupo aqui, se eu quisesse fazer algum alinhamento mais sofisticado. Então aqui, por exemplo, ele está ocupando o espaço todo. Aí se eu quiser fazer um form horizontal, eu tenho que muda um pouquinho a lógica, tá certo? O padrão dele é que se forme vertical, que o label fique em cima, tá? Vocês viram aqui no padrão, ó. O comum é esse formatinho aqui, ó. Nome em cima, o label em cima e o texto embaixo. Se você quiser usar o formato horizontal, precisa fazer uma modificação na forma de descrever. Então, quando você for criar um field, você precisa dizer que o field é horizontal e separar o field label e o field body. Então, por exemplo, aqui, ó, eu disse que o meu campo aqui, no caso from, ele é horizontal. Então, eu abro uma div. Aí dentro dele tem uma div aqui que vai ter o label. Aí eu tenho que marcar como field label e tem uma div aqui que vai ser o meu field body. Tá certo? E aí eu botei aqui outra classe, porque nesse caso aqui, aqui o controle, tem um botão, que esse rapazinho aqui que ele vai incluindo, tá? Então ele tem aqui diversas opções de trabalho. Estou concluindo aqui. Eu tenho aqui alguns elementos, tá certo? A gente vai usar alguns aqui, vai usar o table, vamos usar o notification, o box. Então o box ele meio que cria uma caixa, ó, com tipo uma, para ficar melhor aqui para vocês verem, ele meio que cria uma caixa 3D com sombreamento, ó, dá uma impressão de caixa tá destacada aqui, ó. Então a gente vai usar isso aqui também, né? Já ajusta alguns paddings aqui de interno, né? Para dar um distanciamento. E aí tem vários aqui, tem botão delete, tem, se você quiser trabalhar com imagens, né?
Você pode forçar aqui o tamanho das imagens, deixar ela uma imagem, por exemplo, redondinha, né, por proporção. Então veja, tem diversos layouts aqui que vocês podem utilizar para formatar uma imagem. Então você consegue aplicar em quase tudo que você vai utilizar. O Notification basicamente é um bloco colorido, né, que ele monta aqui, tá certo? É muito parecido com o Box, né, bem parecido com o Box aqui, mas tem essa outra. Eu usei, você pode usar para algumas coisas, mas você pode combinar com o Box também. Barra de progresso, tabelas, ó. Tem várias opções de formatação de tabela. Nós vamos aplicar algumas. Tag, que é para fazer tipo uma etiquetazinha, ó. Você pode colocar tipo uns labels, que a gente chama aqui umas etiquetas, na verdade. E botar uns valores, aumentar o tamanho. Né? Bem interessante isso aqui. O title, que é para marcar título. Então, basicamente, você usa aqui formatando para usar junto com os Hs, com os headings, tá? Recomendação. Tem algumas opções aqui. Tem a parte aqui de componentes. São elementos já construídos, né? Que chama um breadcrumb, que é esse aqui, ó, que é para montar essa estrutura de navegação, ó. Então, basicamente, o que é que eu monto um breadcrumb? Você coloca um nave aqui, marcou ele como chamado breadcrumb, que é para ter essa estrutura. E aí você monta isso daqui e coloca e usa os marcadores adequados. Então aqui ele usou aqui, ó, breadcrumbs, você manda um ordered list e faz essa opção. Você pode trabalhar o alinhamento dele, pode usar os ícones, né, junto. Separadores, então eu posso mudar o separador. Então, por exemplo, em vez de fazer aquele tradicional, eu posso fazer com setinha, com pontinho, aumentar o tamanho, né? Então aqui eu posso fazer uns cartõezinhos, ó. Posso montar uns cartões, é bem legal aqui você fazer monta uns cartões para dar um outro tipo de formato. Aí tem que dar uma estudada aqui, tem o drop down, certo? Aí tem até um divider aqui, então ele basicamente é um select, né? Um select mais bombado, vamos dizer assim, né? Que você consegue aplicar mais regra, mais espaço de formatação. Então, tem também a opção aqui para você gerar menu. Você monta toda a estrutura de menu, ó, então é bacana isso aqui. Então aqui, por exemplo, ele fez com a side, né, que é para você colocar, e você vai montando a estrutura de menus. Então ele já vai criando para você todo o espaçamento, de como é que tem que ficar. Então é bem interessante essa. Ele botou aqui como ativo essa primeira específica. Então está aqui todo o menu seu estruturado. Então é uma listazinha aqui interativa que você pode trabalhar. O message, né, se você quiser gerar tipo uma estrutura de mensagem também, tem um padrãozinho bacaninho, então isso aqui dá para combinar dentro do seu texto, tamanhos. Então, é muito vasto, vai passar aqui um tempão trabalhando com isso aqui. Aqui tem um modal. Aí, obviamente, isso aqui, para fazer, eu tenho que lançar a mão de um JavaScript. Tá? Não é assim, lindo, não. Tem que ter ó. Então você pode montar aqui um modal, mas ele facilita a formatação. Terminando aqui, passa mais rápido aqui. Aí tem os panels. Tá? Eu posso combinar isso aqui com controles. Ó. Bem interessante esse formato. E por fim aqui eu tenho o tabs, que é para fazer essas tabulações aqui. Ó. Então você monta a estrutura de tabs dentro aqui, faz alinhamento, enfim. Bom,
Passou já aqui bastante coisa, né? Que realmente tem que dar uma lida, testar, errar, consumir, né? Ver como é que você trabalha. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar aquele nosso código, aquele HTML que eu fiz no módulo 3, que era aqueles seletores e tabelas. Vou deixar ele aqui só para mostrar para vocês, só para a gente lembrar. Que foi esse aqui, né? Que a gente fez aqui, era um título, uma tabelinha aqui com hover. Quando eu clicava em editar, ele ia para esse formulário, né? Que a gente fez, enfim. Era o formuláriozinho que a gente criou da outra vez, tá certo? Então eu vou mudar, alterar isso aqui para ele rebater, só para trabalhar a formatação usando o Buma Framework, tá? Então o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou... Tá aqui, eu tô com o código do zero, né? Tá aqui esse outro aqui, mas eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Eu já tenho esse código aqui pronto, tá certo? Então eu vou pegar ele aqui na minha página. Se eu quiser pegar o código do jeito que tá aqui, eu posso pegar, ó, voltar aqui. Quero ver, exibir código fonte da página. Então eu posso pegar esse código todinho que tá aqui, ó. Dar um Ctrl C e trazer para cá. O que eu vou fazer agora na verdade é o seguinte, eu não vou precisar desse CSS, então eu vou até tirar isso aqui. Mas vou ter que botar o do Buma. Trocar isso aqui. Buma intro. A introdução. Vou tirar aqui, por enquanto, essas classes que estão aqui. Só dando uma limpadinha, tá certo? Pra gente começar como se fosse do zero. Essa classe aqui, tem esse ID que estava colocado aqui. Tá? Só que está prontinho. E aí eu tenho minha outra página também, né? Que era essa daqui que eu simulei como fosse a edição, que é esse form estudante. Então eu vou criar aqui um outro arquivo. Form estudante.html. Não tem nada, mas eu vou pedir aqui para visualizar o código fonte também. E vou pegar meu código todinho daqui. Ctrl C, Ctrl V. Tá? Vou tirar esse link que eu não vou incluir, essa folha de estilo. Tá? Não vou precisar dele. Vou trocar esse aqui, que eu não tinha trocado outra vez. Vamos lá. Tá? Então o que é que eu preciso fazer? Então, primeira coisa, né, aí, se você for olhar lá no Buma, né, vir no Home aqui, você tem na documentação, dizendo para você começar. O que você precisa fazer é começar a incluir o CSS. Então, você tem logo aqui para inicializar, você precisa incluir aqui, ó, esse CSS aqui, tá certo? É o Ctrl C aqui, que ele pega da internet. Então, o CSS está hospedado num CDN, que é o Content Delivery Network, para você ter essa disponível para você. Além disso, nós vamos brincar aqui com o Font Awesome. Vou clicar aqui para vocês verem. Então é uma biblioteca gigantesca de ícones, tá? Que você pode utilizar para estilizar a sua página. Tem muita coisa. Tem a versão paga, mas a versão gratuita tem bastante coisa. Tá certo? Eu vou pegar esse aqui do jeito que está aqui, que é essa versão, e vou colar aqui. Então do jeito que ele estava lá, não mudei nada, tá? Se eu for rodar isso aqui, vamos rodar aqui. Aí ele não faz muita coisa, né? Porque eu não mexi absolutamente nada. Então, se eu abrir aqui uma janelinha separada só para a gente ver, não tem nada demais, então não tem tab, não tem nada. Eu vou clicar no editar. Ele está funcionando, está com field set aqui, beleza. Então ele só basicamente tem HTML. Então ele não tem nenhuma formatação específica para trabalhar aqui, tá certo? Então eu vou começar aqui com o meu trabalho, né, construindo isso aqui. A primeira coisa eu vou fazer uma espécie uma espécie de cabeçalho, vamos dizer assim, onde eu tenho aqui a minha relação de notas, né, esses novos caminhos que está aqui. Então eu vou mudar aqui um pouquinho. Eu vou dar um Ctrl X aqui rapidinho e vou criar um header, tá? É aquela seçãozinha
semântica para indicar que é um cabeçalho. Eu posso usar também do mesmo jeito que eu fiz na aula lá, ó, um header aqui. E aí ele cria já para mim aqui a estrutura, tá? E vou colocar de volta para cá. Do jeito que está aqui, ele não vai fazer absolutamente nada, porque o header é um componente semântico. O que eu tenho que fazer agora aqui é transformar isso aqui aplicar as classes. Então eu quero o seguinte, eu quero que esse título fique meio centralizado, né, na minha área central, dando uma boa margem. Então das classes que eu posso utilizar é o container, que a gente viu lá na expressão. Então container, né, é uma das opções. Então se eu estou aqui, vamos voltar aqui para... Ó, ele já jogou para cá, tá vendo? Ele já deu uma centralizadazinha aqui, ó, certo? Se eu disser que esse container... Então, e o container ele é só de posicionar, tá certo? Ele não vai fazer muita coisa além disso. Então eu vou dizer que esse container é também da classe, no caso esse header é da classe notification, para fazer aquela caixinha de notificação, podia ser um box também. E vou aplicar a cor isPrimary, para dizer que ele é aquele verdinho, né? Vamos refrescar aqui para ver o que ele faz, ó. Então ele já jogou para mim aqui, ó, né? Já montou essa estrutura aqui. E aí eu posso, por exemplo, nesse H1 utilizar aquele title, né? Mais uma vez, como é que eu faço? Ó, class title. E no caso aqui relacionado pode ser um subtítulo. Class igual a title. Vamos olhar como é que ficou. Ó, então ele já aplicou aqui, no caso aqui eu botei title, mas era subtitle. Se você quiser botar um subtítulo. Senão ele vai ficar com os dois do mesmo tamanho. Ó, então ele já aplicou aqui a minha formatação. E aí eu queria que essa tabela ficasse alinhada aqui também, né? Batesse o alinhamento com o meu header aqui, tá certo? Então eu preciso fazer o seguinte, eu preciso botar uma seção aqui embaixo, depois do header, que seja do tipo container também, porque ele mantém o padrão de alinhamento. Então eu vou dizer o seguinte, eu quero uma seção da classe container. Eu entro aqui, o que eu vou fazer agora é pegar esse conteúdo aqui da minha tabela, Ctrl X, e jogo para cá. Tá? Vamos olhar aqui como é que ele fica. Então, ó, ele já jogou aqui para dentro. Então tá aqui o espaçamento, se eu der o inspecionar aqui, ó, para a gente avaliar como é que tá a estrutura. Eu vou abrir o body aqui. Então tá aqui o meu section container, o meu header, ó. Se eu vim aqui embaixo, então o container já aplicou aqui, ó, a margem esquerda e direita, não tem margem, ó, na parte nem mais superior nem inferior. E aqui ele aplica, ó, toda essa formatação CSS é por debaixo dos panos, a gente não mexeu nada disso. Então toda aquela marcação que eu fiz de container, ele disparou tudo isso aqui. Então se eu mudar agora, por exemplo, vou mudar aqui para um formato que responsivo, vou mudar para o Galaxy S5, ó. iPad Pro, Pixel 2. Então ele já aplica aqui uma formatação, já adequa o layout, né, baseado na minha estrutura. Tá? Aí eu quero fazer o seguinte, eu quero dar um destaque maior a essa área da minha tabela, né, deixar ela um pouquinho diferenciada. Aí eu vou aplicar, né, como é que basicamente eu vou trabalhando aqui? Eu vou procurando os elementos. Então layout eu não preciso porque eu já usei o container. Então eu quero aplicar uma formatação, dar um diferencial aqui. Então tem um elemento que eu mostrei rapidamente que é o box, tá? Seria equivalente também ao meu notification. Então basicamente é um elemento que é um container que tem uma sombra, uma borda e o pad interno, tá? Muito parecido com o notification. Aí no caso aqui é o que eu quero chamar a atenção de alguém. Então eu podia trocar também lá de cima por um box, fazer um ajuste, enfim. Dá para eu trabalhar aqui com ele, fazer muita coisa. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que a minha seção aqui ficou um pouquinho, não ficou bem alinhado aqui, mas pronto, agora acho que agora ficou melhor.
eu vou dizer que a minha classe também é uma box. Tá? Vou dar um reload aqui, ó. Então ele já fez, ó, uma marcaçãozinha aqui, ó, já botou um fundo, ó, fez uma marcação específica. E o que eu posso fazer agora é dar um trabalho na minha tabela. E aí como é que eu vou fazer isso, André? Eu vou olhar aqui em Table, ó, em Elements Table, vou ver o que tem de opção, o que eu posso fazer. Então, se eu quiser que a minha classe tenha use os elementos da estrutura do table, tá? Eu preciso marcar que a classe é do tipo table. Então, eu tenho que vir aqui e dizer que a minha tabela class tem que ser um table. Certo? Vamos ver se ele faz alguma coisa. Ó, então, ele já montou aqui, ó, uma estrutura aqui de tabela. Ó, já botou as linhas, separação, aplicou a formatação padrão da minha tabela. Então, só com uma marcação específica. Aí tem várias opções, ó, que ele disponibiliza aqui que a gente passou. Aí, ó, se eu quiser fazer, por exemplo, o stripes, né, que ele chama que é as listras, né? Easy stripes, ou seja, ele né, tem a marcaçãozinha. Então, eu quero que ele seja também, ó, table is stripe, né, que é o zebrado que a gente chama, né? Confere aqui o direitinho a sigla, beleza. Ó, eu quero um efeito de hover, então is hoverable. Então eu vou pegar esse aqui, eu quero que tenha aquele efeito, tá? Is hoverable. E aqui, por exemplo, eu quero que a tabela ocupe toda a área disponível que eu tiver. Ou seja, ela tem full width, ou seja, largura máxima, tá? Então, vou voltar para cá e vou dizer que ela também tem largura máxima. Vamos ver o que acontece com a nossa tabela. Então, ó, ela gerou espaçamento. Está aqui meu efeito de hover. Tá? Então, estou ocupando toda a área disponível aqui, ó, que eu tenho disponível dentro da minha box, dentro do meu container. Tá? Entenderam aqui a lógica? Então, eu só pegar essa aqui, ó, que eu deixei um notification. Se eu quiser deixar esse nível mais elevado também, eu posso. Eu posso só trocar aqui, eu posso botar esse aqui como box. E vamos ver aqui o que ele aplica aqui, ó. Ah, o primary não funciona, que eu tenho que botar um background, tá? Então, muda um pouquinho aqui. Então, o isPrimary não funcionou porque no caso do box, você não consegue utilizar o modificador isPrimary, tá certo? Então, nesse caso aqui, se você quer forçar a cor, você tem que botar res background primary, tá certo? Porque o objetivo da caixa é diferente. Então, eu vou ver esse aqui se ele vai de novo. Dá um run aqui. Opa, marcou aqui, ó, bonitinho. Vou abrir aqui. Ó, então já deu o efeitozinho aqui, ó. Veja que a cor da fonte ficou preta porque o Notification aplica a alteração da estrutura interna. Ó. Vou voltar lá no Notification. Ele mantém uma combinação. Então, quando eu digo que o Notification é Primary, ele já aplica esse formato de cor aqui. Então, ele já troca por padrão a fonte e o meu background. Mas é porque é o Notification. No caso do Box, eu não consigo utilizar aquela opção. Tá certo? Então é por isso que ele não vai funcionar, não tinha funcionado anteriormente. Então por isso que ele está aqui branco. Você pode também trocar a fonte. Não tem problema nenhum. Posso deixar aqui também, tá? Beleza. E aí uma outra coisa que eu quero fazer aqui é transformar esses links aqui em botões. Tá certo? Para ficar mais bonitinho aqui, mais intuitivo, vamos dizer assim. Então eu vou dar uma olhadinha aqui na parte de buttons. Fui aqui em elemento button. Para ver como é que eu faço. Então, para eu dizer que é um botão, eu preciso adicionar essa classe aqui, button. Tá vendo? E também posso aplicar essas regras aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar aqueles dois links. Isso aqui num botão primário e isso aqui no botão danger. Para dar aquele vermelhinho para chamar a atenção, né? Podia combinar fonte também. Dá para fazer muita coisa aqui dentro. Tá? Então, eu vou fazer aqui. Vou vir para cá. Vou agora aqui especificamente aqui nesse href, nesse A aqui, ó, class é da classe botão is primary, tá? Ou seja, é primário. E eu vou dizer aqui também que esse rapazinho aqui
Aí no caso aqui vai ser isDang, vai ser um botão, mas vai ser aquele padrão Dang, né, que é o vermelhinho. Vamos olhar aqui o que acontece. Ó, então ele já mudou aqui o padrão para o botão. Veja como é simples, né? Se você vai fazendo a marcação, o que demora é o tempo de você ir se acostumando com a ferramenta e conhecendo as propriedades. Então essa mesma regra que eu fiz aqui, eu vou aplicar nos demais, tá certo? Vou colocar aqui. A diferença nos demais é que no outro link não está funcionando, mas podia funcionar perfeitamente. Vou deixar aqui sem funcionar mesmo, que é só para simular. Feito isso aqui. Recarregar. Olha aí como é que ficou o layout da minha tabela. Veja assim, sem mexer quase nada, você já deu uma outra cara, uma outra vida para a sua página aqui, tá certo? Mas volta aqui meu formulário. Quando eu clico aqui em editar, eu vou para o meu form aqui que continua pobrinho, né? Não tem formatação nenhuma nele. Então vamos dar um banho de loja com o Buma também, tá certo? Vou aqui para o meu form estudante. Eu preciso importar aqui também, tá certo? Então eu preciso trazer lá o meu, né, importar aqui também tanto o ícone como o CSS, se eu quiser usar os ícones que a gente vai usar aqui, nesse aqui. Preciso botar para cá. E agora eu vou começar a montar a minha estrutura, tá certo? Então aqui eu tenho um H3, vou dar uma melhoradinha nisso aqui. Eu vou trocar isso aqui, vou botar em vez de H3, vou botar um H1. Aí eu vou fazer o seguinte, vou botar um header também. Então eu vou dizer que é um header, tá certo? Que é um container, que é um notification. E vou botar o padrão de cor azul. Aqui é tracinho, slink, ó. E vou trazer esse H1 para cá. Mais uma vez, notification permite que eu trabalhe dessa forma. E vou dizer que o H1 é um título. Class equals title. Certo? Vamos olhar no nosso formulário para ver como é que ele está ficando. Ó, já deu uma cara já mais organizada. Beleza. E aí eu também preciso pegar esse form e botar ele num container para poder manter o alinhamento, senão vai complicar um pouco. Então eu posso fazer um div, posso fazer um section. No caso aqui eu vou fazer um section da classe container. E vou pegar esse form todo aqui, que está aqui, deixa esse voltar lá embaixo, e vou botar dentro do meu section. Beleza. Vamos olhar aqui. Então ele jogou aqui para dentro, tal, mas aí eu preciso agora dar um grau aqui para organizar isso aqui, né, que está meio bagunçado. E aí como é que eu vou saber isso? Aí eu vou dar uma olhadinha na minha documentação. Então na parte de forms você consegue investigar algumas coisas, tá certo? A única coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, vou começar aqui no meu field set, né, que é essa áreazinha, essa marcaçãozinha aqui onde tem alteração de dados. Eu vou dizer que ele é da classe box, né, para dar um efeitozinho de caixa no meu formulário, certo? E vou dizer aqui que no caso aqui a legenda do meu field set é da classe label, para dizer que é um rótulo, e que o texto é centralizado. As text centered. Isso aqui ninguém decora não, tá, gente? É na documentação. Você vai decorar isso aqui nunca. É só ir usando mesmo. Ó, então ele montou aqui, ó, um estilozinho de caixinha, ó, para eu colocar o meu form aqui, tá certo? Então eu agora vou montar a estrutura para organizar os meus controles aqui, tá certo? Especificamente, a gente tinha trabalhado com parágrafos, tá certo, gente? Na hora que a gente montou o formulário anteriormente. Aqui, para trabalhar com o form, no caso do form com o Buma, ele recomenda a gente trabalhar com divs, que podia ser um article também, ou qualquer outra seção específica, tá certo? É só a forma de você estruturar o seu formulário, né? A recomendação do próprio equipe do Buma. Então, por exemplo, eu quero a minha caixinha de texto aqui, como é que eu formato? Vou dar uma olhadinha aqui, eu procurar. Ó, tem um input, que é o chamamento de caixa de texto, e eu vou dar uma olhada aqui, como é que eu faço, né?
Como é que eu monto aqui, ó, a estrutura? Então aqui, por exemplo, então qual é a lógica aqui, ó? Você monta uma div que tem a classe field, que é um campo, né? Field em inglês para português é campo. E aí você tem que ter uma div específica que é do controle propriamente dito. E também, obviamente, o label quando for o caso, né? De você ter o label, você pode, por exemplo, ó, deixar redondinho sua caixa de texto. Então tem várias opções aqui que você pode trabalhar. Ó, tem até um loading aqui, um efeito. Você pode trabalhar com JavaScript e dar um efeito, né, que a gente não viu aqui, mas tem essa situação toda aqui. Então a lógica é, coloca um div, tá certo? Chamado tipo com a classe field, e em seguida vai aplicando a formatação. É como ele sugere aqui no general, né? Como é que é a estrutura legal de trabalhar. Usa um container que a gente chama de div do tipo field e depois bota um control para poder fazer a organização, mais ou menos nesse padrão que está aqui, ó. Segue esse padrão aqui. Então assim eu vou proceder, dessa forma que eu vou proceder aqui no meu código, tá certo? Então eu vou trocar aqui onde tem esse IP, eu vou dizer que é uma div agora. Eu vou corrigir aqui, ó. Já estava bom, que já estava bem organizadinho. E vou dizer que essa div é da classe field, tá? Que é um campo. Vou dizer que label, a classe dela é label, para ele poder aplicar a formatação. E agora aqui eu vou botar uma div que é da classe controle. E vou botar esse input para dentro. Vou botar ele para dentro. E vou olhar aqui qual é a classe para eu formatar o meu caixa de texto. Então está aqui a classe input. Class igual a input. Opa, entre aspas, input. Tá. Vamos olhar aqui como é que está ficando. Ó, já deu aqui um gás. Aí o padrão dele do input é ocupar a área disponível. Então se eu reduzir aqui, ó, ele já vai adequando o tamanho da minha caixa de texto, totalmente responsivo, tá certo? E aí eu vou aplicar, vou sair aplicando aqui, só no caso do select é um pouquinho diferente. Tá? A gente vai ver aqui, ó, tem um drop down aqui um pouquinho diferente. Mas a mesma lógica, eu começo com isso aqui, a diferença é que eu tenho que colocar uma subdiv chamada select, eu não posso aplicar direto no elemento, tá certo? Só a diferença é aqui, ó. Então eu vou seguindo aqui, também vou trocar esse parágrafo chamado de, vou dizer que é uma div, para poder manter o meu alinhamento bonitinho. Tá? Então aqui eu vou colocar um campo, label, vou dizer a classe é um label. Aí essa parte aqui que eu vou ter que fazer uma estrutura, eu vou ter que criar um div do tipo control, né, para eu poder organizar meu controle, seguindo a mesma lógica, e um outro div que era o tipo select, para poder ele aplicar aqui. E aí eu pego o meu componente propriamente dito do meu HTML e jogo para cá. Deixa eu só ajeitar aqui a tabulação para não ficar, para ficar bem organizadinho aqui. E esse aqui um pouquinho mais embaixo, tá? Vamos olhar de novo. Ó, já tem aqui. Ó. Agora, diferente do outro, o select ele não ocupa a área inteira. Se você quiser fazer com que ele ocupe, tem a opçãozinha aqui, ó, quando a gente dá uma olhadinha aqui no select, se quiser ver as opções que você tem, ó, mudar a cor, enfim. Você consegue. Aí eu posso deixar, por exemplo, ele redondinho. Tá? Posso botar ícones. Então eu vou dizer o que aqui? Vou dizer... Aqui vamos ver aqui onde está o round aqui, ó. Eu vou voltar para cá. E aí se eu quiser que um controle ele cresça, né, o controle fique expandido, eu preciso usar aqui essa tag aqui, ó, is expanded. E no caso aqui da minha classe, eu preciso dizer que ele é
vai ocupar todo o espaço disponível, igual a tabela, is full width. E também vou dizer que ele é redondinho, is rounded. Vamos ver se funciona. Ó, já mudei, ó, pro padrãozinho redondinho, ó. Eu posso padronizar também aqui de cima. Eu quero que fique redondinho também aqui no meu input em cima. Problema nenhum. Você vem aqui, is rounded no meu controle. Não, acho que foi aqui. Não é o controle aqui, talvez seja aqui. Class input. Pronto, aqui no caso era no input, tá? Que igual eu apliquei aqui na div que era o select. Então às vezes assim a gente esquece aqui, mas é só ir testando, fazendo os troques, e aí você vai pegando a manha aqui de como funciona. E por fim vou fazer a mesma lógica aqui no último aqui. Mais uma vez, vou trocar aqui por div, vou ajeitar aqui esse div aqui também. Vou dizer que ele é da classe field, né, que é um campo. Vou dizer o meu label aqui, que é da classe label, para aplicar a formatação adequada e o posicionamento. E aí esse rapazinho aqui eu preciso botar dentro de uma div da classe control. Ctrl X aqui, vou colocar aqui dentro. Aí eu vou dizer que a classe é input e is rounded, ou seja, é redondinho. Aqui para deixar o tempo e espaço. Ó, então já meu formulário já vai tendo aqui uma outra cara que a gente vai trabalhar. Tá? Por fim, eu vou organizar agora aqui meus botões que estão aqui separadinhos. Eu vou botar também mais uma vez uma div class field. Opa, não preciso, estou fechando. É o costume aqui de já ir escrevendo. Tá? E eu vou dizer que meu botão aqui, só vou mostrar primeiro um efeito aqui para vocês verem, que é um botão, é primário, primary, é aquela corzinha verdinha e também é redondinho, certo? No outro aqui eu vou também fazer a mesma coisa, sendo que aqui em vez de primary eu vou usar o outro slight, é uma corzinha mais colocadinha, e vou dizer que ele também é redondinho, is rounded. Vamos só ver o que acontece. Aqui meu botão atualizar e meu botão limpar. Tá certo? Então ele organizou aqui, tá bonitinho aqui minha estrutura. Aqui como não era um controle propriamente dito, mas eu podia colocar, tá certo, gente? Colocar um outro controle aqui específico, botar uma div, organizar o controle para bater os alinhamentos. Isso aí era uma opção que eu podia fazer aqui, tá? Para aplicar aqui. Se eu aplicar o controle, vamos só ver aqui, ó. Aí eu posso botar também numa div. Lembrando que uma div é um elemento de bloco, então, por exemplo, seguindo a mesma lógica, tá? Vou Ctrl X aqui, então vou botar um div Ctrl, colocar aqui dentro e vou tirar esse outro rapazinho aqui e colocar aqui dentro, tá? Div Ctrl, da classe Ctrl, e vou botar meu outro componente aqui dentro, meu outro botão. Volta para cá. Ele deu uma quebra, tá? Ele deu uma quebra aqui de linha, porque o div é um bloco, então ele coloca uma linha para outra. Nesse caso aqui, eu tenho que dizer que meu field é agrupado, ó, is grouped. Ou seja, que meus campos, né, dentro aqui, os controles que estão aqui dentro, eles precisam ficar agrupados. Ó,
Aí ele tá a separaçãozinha mais bonitinha, o alinhamento fica melhor. Então, estou aqui com o meu formulário quase pronto. Então, é só esse botão aqui voltar, que está aqui solto, né? Sem muito nem para quê. Se eu quiser deixar ele alinhadinho, eu tenho que botar ele no container também. Tá certo? Então, eu tenho que colocar aqui podia ser até um footer, tá certo? Mas eu vou botar com o div normal. Não vai ter problema nenhum. Não podia ser aqui, ó. Footer, que é um container. E eu vou pegar o meu link e colocar ele aqui dentro. Joguei para cá. E aí o que eu vou fazer agora aqui é só fazer trocar esse nomezinho voltar por um ícone, tá? Um ícone de voltar. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou substituir por uma fonte aqui, ó. Vou colocar aqui back, né, de voltar. Ver se ele me dá algum ícone legal aqui para usar. Vamos lá aqui. Então, olha, tem vários ícones aqui que a gente pode utilizar, tá certo? Então você procura aqui o que é mais adequado, padroniza isso. Eu posso, por exemplo, usar esse aqui. Vou usar esse chevron aqui, ó. Clicar nele aqui. Então tá aqui o meu ícone, ó. Então ele já deixa aqui o link, ó, o HTML que você precisa usar para importar. Lembrando que eu importei já lá essas folhas de estilo aqui, ó. Então eu vou clicar aqui, ele já copiou, vou no meu código e em vez de botar o nome voltar, eu vou botar o ícone, certo? Vamos olhar aqui para ver o que acontece. Ó, colocou o ícone, mas ficou bem pequenininho, porque esse é o padrão dele, tá? Os padrões dos ícones são pequenininhos. Se você quiser mudar o tamanho, aí você tem aqui umas opções de procurar aqui, icons, na documentação. Eu ia procurar um ícone. Então ele tem aqui algumas informações específicas aqui. E aí tem aqui, ó, Size in Icons. Ou seja, para eu alterar o tamanho do meu ícone. Então ele tem aqui, ó. Então eu preciso botar uma classe específica. Então, por exemplo, se eu quiser usar, aí seguindo o padrão normal é pequenininho, vai aumentando, ó. Então, por exemplo, eu quero usar esse padrão aqui, duas vezes o tamanho. Então eu boto essa classe aqui, FA-2x. Volto aqui, dou um espacinho, FA-2x. Vamos ver o que ele faz. Ó, aumentou aqui o meu tamanho. Né? Já deu um tamanhozinho aqui. Aí, por exemplo, aqui, ó. Professor, aqui tá muito colado, ó. Tá vendo, ó? Tem uma marcaçãozinha aqui que tá colado, não tá legal não. Eu queria dar uma margenzinha, né? Margem superior aqui, dar um distanciamento em relação a outra. Você pode usar o CSS tradicional, ou se você lembrar, ó, que a gente viu rapidinho aqui. Aqui na parte, eu cliquei aqui em Helpers. Ó, aqui em Spacing. Eu posso, ó, brincar com as margens, ó. Vendo aqui, ó. Então tem aqui, ó. Se eu quero dar uma margem aí de 0.5 rem, que é esse aqui, margem top, eu boto mt-2. Se eu marcar com essa classe, ele vai dar uma margem 2. Então, por exemplo, se eu voltar lá para o meu código aqui, ó, pegar esse aqui, ó, mt-2. Então, eu vou vir aqui no meu footer e vou dizer que a classe também, ele pertence à classe mt-2. É para ele me dar uma margem top de 2 dessa marcação 2 aqui, que equivale a 0.5 rem, que vai ser, no caso aqui, de 8 pixels. Tá? Vamos ver aqui se melhora mais um pouco. Ó, ele deu aqui a margenzinha para o meu formulário. Né? Eu posso aplicar aqui em cima, que está colado aqui também. Ó. Então você consegue mexer aqui, dar uma trabalhada legal. Ó. Vou fazer aqui o meu header. Eu vou dizer o seguinte, eu quero que esse header aqui ele dê uma margem de 2 também. Certo? Ó, então ele bota aqui 0.5. Se eu pedir para inspecionar aqui o código,
e eu for no meu body aqui e for no meu header, ó a margem aqui, ó, de 8. Justamente aqui, vou dar um zoom para ficar melhor para vocês verem. Ó, justamente a margem que eu coloquei, que não estava, de 8. Então, sem abrir nenhum arquivo CSS, a gente deu uma estilizada bem bacaninha no nosso código aqui. Agora, claro, gente, não adianta eu chegar direto para cá, vir direto para usar o Bulma se você não entende nada de CSS, se você não entende nada de como é que trabalha seletor, como é que você usa. Então, e veja que aqui está tudo customizado. Se você precisar formatar alguma coisa, alterar, você tem que lançar a mão de folha de estilo tradicional, né, que para você poder conseguir aplicar. Então é um equilíbrio das coisas. Então aqui, por exemplo, esse próprio aqui na página inicial, eu posso dar também aquele mesma margenzinho, ó, onde eu botei meu header lá, ó, posso botar meu MT-2 para manter um padrãozinho. Ó, deu meu espaçamento. Então você ficou com esse layout bem bacaninha, muito interessante aqui o uso, né, um formulário todo estilizado aqui, né, que você trabalhou, e você podia mexer com várias outras coisas aqui. Então é muito grande, tem muita opção tem muita opção de formatação, é a prática, é o estudo que vão levar vocês a conhecerem mais e praticar. Tá certo, gente? Pratiquem bastante e qualquer dúvida estamos no fórum. Até mais.